Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. É uma alegria poder estar de volta ao nosso encontro com a palavra, para juntos podermos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Em nossas aulas anteriores, nós falamos a respeito do Sermão do Monte e nós paramos no final do capítulo 6 do livro de Mateus. E agora nós daremos continuidade com o capítulo de número 7. Então nós iremos continuar o Sermão do Monte, agora no capítulo 7, para terminarmos a conclusão desse estudo. Lembrando que o Sermão do Monte, ele não é apenas o capítulo número 5 das Bem-aventuranças, mas ele compreende o capítulo de número 5, 6 e 7 do Evangelho escrito por Mateus. Então, hoje, nós iremos falar a respeito do julgamento. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo, lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Nós iremos ver os versículos de 1 a 6 do capítulo número 7. Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 6. E nós iremos falar a respeito do julgamento. Será que devemos julgar as pessoas? Será que nós, como cristãos, devemos julgar as pessoas? Vamos ver o que o texto diz e que o Espírito Santo nos ilumine na exposição da sua palavra. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Amém. Julgamento. Será que nós devemos julgar as pessoas? Sem dúvida, este texto que acabamos de ler é um dos textos que sofre mais alterações por pessoas com o pretexto de praticarem o pecado, com o pretexto de levarem uma vida totalmente desviada da palavra de Deus. Usam este texto, distorcem essas palavras para beneficiá-las, para que elas possam agir de maneira errada, tendo um respaldo bíblico. Com certeza, você já se deparou com uma situação parecida com essa, onde você vê uma pessoa cometendo algo errado, uma pessoa praticando aquilo que a palavra de Deus condena e diz que é pecado, mas quando você vai repreender esta pessoa, a primeira coisa que esta pessoa diz é: ninguém pode me julgar. Eu não posso ser julgado por ninguém. Porque usam este texto aqui, exatamente como Mateus escreveu: não julguem para não serem julgados. Então a pessoa usa o pretexto: olha, você não pode me julgar, porque se você me julgar, você também será julgado. Então, estamos diante de um texto que é, infelizmente, interpretado de maneira errada por muitos, até mesmo dentro da igreja. E essas pessoas acabam tolerando o pecado
e tolerando a prática do pecado dentro da sua casa, dentro do ambiente religioso da igreja, porque não entendem e não sabem interpretar esta verdade bíblica. Quando Jesus disse, não julguem para não serem julgados, Jesus não parou o texto aí. Se nós notarmos, ele não coloca um ponto final no final da frase, mas uma vírgula. Ele diz, não julguem para não serem julgados, vírgula, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. Então Jesus não está condenando o julgamento, mas o modo em que nós julgamos as pessoas. Depois o texto continua dizendo, o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. E aqui Jesus diz que o nosso julgamento, ele tem um padrão, ele tem um modelo, né? E depois no versículo de número 3 ele diz, por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Aqui está a chave desses versículos para que nós possamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que não podemos fazer um julgamento hipócrita, aquele julgamento, em que você vai condenar, vai julgar as obras, do seu amigo, do seu próximo, do seu irmão em Cristo, sendo que você pratica também estas coisas. Jesus está querendo dizer aqui, olha, não julguem o mentiroso se você também pratica a mentira. Não julgue a corrupção se você também é um corrupto. É este julgamento, esta maneira, esse julgamento que Jesus está condenando e dizendo que nós não devemos praticar, que precisamos estar atentos, precisamos vigiar. Não podemos observar somente o pecado do nosso próximo, do nosso irmão, e não observar as nossas falhas com os nossos pecados. Porque quando julgamos as pessoas e nós também caímos nos mesmos pecados, nós estamos sendo hipócritas em nosso julgamento. Por isso Jesus diz, não julguem porque vocês serão julgados. Se formos rigorosos com as pessoas, se julgarmos sem misericórdia e compaixão, se formos duros, insensíveis, se não tivermos empatia em nosso julgamento e apenas criticar, apontar, acusar, Jesus está dizendo que da mesma maneira que nós julgamos as pessoas, nós também seremos julgados por Deus. Por isso ele diz, não julguem para não serem julgados. Em nenhum ponto aqui, em nenhum trecho, Jesus diz que é proibido o julgamento, mas a maneira como o julgamento é feito. Se ele for um julgamento hipócrita, aí sim ele está errado. Mas se ele for um julgamento correto, como é o que a palavra de Deus nos ordena, ele tem que ser recebido, ele tem que ser praticado. Nós precisamos sim julgar as ações uns dos outros. Nós precisamos sim colocar à luz da palavra de Deus todas as nossas ações e todas as ações que envolvem a comunidade a qual nós estamos inseridos. Por que precisamos fazer esse julgamento? Por que é necessário? Ora, o próprio Jesus diz isso nos versículos posteriores. Olhem comigo o versículo de número 6. Ele diz assim, não deem o que é santo aos cães e nem joguem pérolas aos porcos. Pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Como eu vou saber se estou dando pérola aos porcos? E se eu estou dando coisas santas aos cães, se eu não fizer um julgamento e chegar à conclusão, isto é porco, isto é cão. Eu não vou lançar pérolas
aqui. Eu não vou colocar coisas santas aqui. Então é preciso haver um julgamento. É preciso sim haver, uma verificação da conduta, do caráter, do que está acontecendo. É preciso sim haver esse julgamento. O que muitos confundem, infelizmente, é que nós somos chamados a julgar. Se o irmão ele está cometendo pecado, nós temos o dever, diante da palavra de Deus, de julgar se a atitude daquela pessoa está de acordo com a palavra ou não. Se nós estamos cometendo pecado, nós também temos que cometer esse auto-julgamento e ver se aquilo que nós estamos praticando, se aquilo que nós estamos professando está de acordo com a palavra de Deus. O que nós não podemos e o que não está ao nosso alcance é condenar. Não podemos dar a sentença, a condenação. Vejam a seguinte ilustração. Você está num tribunal e ali está havendo um julgamento, mas quem condena não é o advogado de defesa, não é o promotor, não são as testemunhas, mas somente o juiz. Somente um pode aplicar a condenação, somente um condena. Por isso, cabe a nós a parte de fazer o julgamento e não a condenação. O que muitos fazem e caem no erro é aplicar o julgamento e imediatamente aplicar a condenação. Aí, eles acabam matando a pessoa, porque eles afastam as pessoas de si, afastam as pessoas da igreja, porque condenam aonde não é para condenar. Mas em relação à autoridade, o que devemos fazer? Alguns capítulos para frente, Jesus diz que se o irmão pecar contra nós primeiramente devemos ir até ele e confrontá-lo em seu pecado. Se ele aceitar, acabou ali, morreu o assunto, nós ganhamos um irmão. Então, se nós chegarmos a essa situação, a primeira coisa a fazer é ir até a pessoa e confrontá-lo, dizendo: olha, a sua atitude está errada perante a palavra de Deus. É isso que nós devemos fazer. Se esta pessoa, depois de ser confrontada, ela não se arrepender, Jesus diz: pegue 2 ou 3 testemunhas e leve com você. Se ainda assim essa pessoa não se arrepender, infelizmente, essa pessoa será condenada pela palavra de Deus. E já não cabe mais a nós intervir, mas Deus, em seu santo, justo juízo, irá condenar esta pessoa à punição que ela merece pelo seu pecado. E isso é um alerta para todos, tantos os que estamos frequentando uma igreja, que estamos dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade de fé, como aqueles que vivem a sua vida como se não houvesse o amanhã. Um dia, todos nós estaremos perante o julgamento desse Deus justo e santo. Uns para a glória eterna e outros, infelizmente, para a perdição eterna. Por isso, precisamos vigiar as nossas vidas, vigiar o nosso coração, para que não venhamos ser hipócritas e apenas viver uma religiosidade, mas que o nosso julgamento, que a nossa vida seja de acordo com a santa palavra de Deus. Quando Jesus diz a respeito da hipocrisia aqui, Jesus está batendo de frente com os fariseus, que praticavam uma religião, que viviam uma religiosidade. Eles abusavam do seu poder, abusavam das dádivas de Deus. Eles tinham conhecimento da palavra, eles tinham conhecimento de quem era Deus, e mesmo assim praticavam o pecado e viviam uma vida hipócrita. Condenavam as pessoas, condenavam aqueles que praticavam o pecado, não estendiam a sua mão em misericórdia, prontos para perdoar, mas criticavam, humilhavam, sendo que eles mesmos praticavam os mesmos pecados.
se nós não tivermos misericórdia das pessoas que pecam contra nós, contra o povo de Deus, nós também não alcançaremos a misericórdia. Nós precisamos praticar a misericórdia. É isso que o nosso Deus espera de nós. Assim como Ele nos perdoou, que nós venhamos a perdoar uns aos outros. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Oferecer perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me